Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Lendas do Universo DC, Os Novos Titãs, a edição 12, né? A edição que está dando continuidade, que é a coleção dos Novos Titãs, que antes vinha Jorge Pérez, né? E agora vem o co-criador dos Novos Titãs, o co-criador com ele, que é o Marv Wolfman, né? Isso é muito interessante porque essa coleção Lendas do Universo DC sempre vinha com um desenhista, né? No caso da Mulher Maravilha, além, né, do Jorge Pérez ser o escritor, o roteirista, ele era o desenhista também. Então não estava fugindo dessa regra. Aqui no caso eu acho que é a primeira vez que vem um roteirista na capa dessa coleção Lendas do Universo DC, que é o Marv Wolfman, tá? É o volume 12 dessa coleção, dando continuidade aí, né, a coleção que todos nós achamos que ia parar, mas felizmente vai ter continuidade aí. Aí nós temos a lombada, né, que continua igualzinho, né, dentro do padrão, com as cores iguais também, só mudando realmente o personagem, que é isso que acontecia mesmo, edição 12, e mudando agora, em vez de ser Jorge Pérez, o Marv Wolfman aqui. Tá? E aí nós temos a contracapa também, né, com essa bela arte aqui, né, com os novos titãs sendo aclamados aí pela população. 176 páginas, ok? Uma nova geração. E aí vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro. E aí essa edição aqui, está aqui o índice, né? Com as histórias que vem aqui dentro. São histórias de março de 85 até abril de 1985. Não tá misturado, na verdade, aqui, ó. Março, abril, maio, junho, julho, aí volta para março, depois vai abril de novo. Então são histórias, na verdade, de março até julho de 1985, tá? E aí a gente tem aqui a continuidade, né, de onde parou, e a gente vai ter aqui o desenvolvimento de alguns outros personagens, como o Jericó e a Lilith, né? E aí nós temos aqui o grupo já bastante conhecido, né? Um grupo já aclamado por todos, é um grupo conhecido, é um grupo que já recebe homenagens, né? A gente vai ver também aqui um, um Mutano muito revoltado, muito nervoso com relação ao Exterminador, né? Querendo vingança com relação a ele por conta da morte de Tara, né, que era a Terra, e alguém que ele era apaixonado, e também pela própria morte dele, afinal de contas o Exterminador mata ele, né, em algumas edições aí para trás, e acaba então ele sendo ressuscitado lá na Ilha Paraíso, né? E aí nós temos esse desenvolvimento aqui também envolvendo o Jericó e a Lilith, né? E aqui é um momento aqui que vai surgir um personagem, né? Vai envolver bastante a Lilith, né? E aqui nós temos a mãe do Jericó, que está sendo sequestrada, que ela vai ser sequestrada a mando de um presidente, de um líder de um país do Oriente Médio, onde ela estava fazendo um trabalho para o governo americano, né? Ela serviu como agente secreta lá e acabou obtendo informações, e agora o presidente desse país, né, que aqui está sendo representado, eles não falam exatamente o nome, mas dá a entender perfeitamente que era o Irã, né? O Irã, porque essa fase aqui de 85, essa guerra Irã-Iraque era muito forte na época, né? Era uma guerra que estava acontecendo, uma disputa que estava acontecendo. E aí isso aqui foi transmitido aqui para os quadrinhos, e aí nós vamos ter a mãe do Jericó sendo sequestrada aqui, e o Jericó então vai até o Oriente Médio, né, para tentar resgatá-la, com a ajuda aqui de uma amiga. Eles vão tentar resgatar, e ele acaba se afastando um pouco aqui dos Novos Titãs, né? Até porque existe uma suspeita de que o Jericó seria um traidor igual a Tara foi, né? A Tara enganou muito os Novos Titãs, né? Se fez de amiga deles, mas na verdade ela trabalhava junto com o Exterminador, né? E isso aí causou muita insegurança em relação ao grupo, e agora existe essa suspeita por conta da mãe dele, né, trabalhar para esse serviço secreto, de que ele também poderia estar aí fazendo um jogo duplo com os Novos Titãs, né? Aí, como eu vou falando, os Novos Titãs eles acabam se tornando um grupo famoso, reconhecido, mas eles continuam, cada um deles, com seus problemas, assim, digamos assim, individuais, né?
e existenciais ali dentro do grupo, principalmente o Mutano, né, que está, como eu disse, está muito revoltado com relação ao exterminador esse que foi preso e está prestes a ser julgado, né, e isso aí é muito interessante porque a história que envolve o julgamento do exterminador é realmente excelente. A gente vê como o Marv Wolfman realmente é um roteirista excelente quando chega o momento dessa história aqui no quadrinho. E aqui é esse ser aqui que não tem nome, tá? Não é dado nenhum nome a ele, mas é um ser que é encontrado dentro de uma nave espacial. Essa nave está congelada, está lá no Polo Norte, ela é encontrada e eles então acabam, esse sujeito aqui, ele acaba ficando ligado totalmente a Lilith, a personagem Lilith, né? Que nós não temos uma origem, nós não temos ainda um aprofundamento sobre essa personagem e é isso que vai acabar acontecendo, ou pelo menos vai ter início nessa edição aqui, né? E certamente vai ter continuidade na próxima, que é a edição 13, né? E aí, como eu estava falando, vai acontecer que esse julgamento do exterminador, né? Vocês estão vendo cenas aqui onde aquele ser, né, ele acaba aparecendo aqui e a Lilith fica extremamente apaixonada por ele e ele por ela, e os novos titãs eles não conseguem perceber isso, né, e acabam atacando essa figura aqui que acaba fugindo, né, e acaba se afastando de Lilith, que fica ali, né, desejosa de reencontrá-lo. E aí nós temos aqui o julgamento do exterminador, um julgamento que está dando muito errado aqui, porque o exterminador está prestes a se livrar, né, está prestes aqui a ser colocado em liberdade, e o Mutano fica muito revoltado, ele se transforma dentro do tribunal, acaba causando um problema danado, o que vai acabar beneficiando ainda mais o exterminador, né? E aí a gente percebe que, na verdade, essa era exatamente a intenção do Mutano, que o exterminador ele não fosse preso, mas ele fosse colocado em liberdade, porque a intenção do Mutano é matar o exterminador, né? Então, para isso ele queria que o exterminador ficasse livre, né? E só que acaba dando certo e não dando certo, porque o exterminador acaba não sendo condenado com a pena com a qual ele deveria ser condenado, e ao mesmo tempo ele não vai ficar solto, ele cumpre uma pena baixíssima de apenas um ano, assim, né? E aí ele vai acabar saindo. E quando ele sai, né? Quando ele é libertado, o Mutano está lá esperando por ele, né? Querendo essa vingança, querendo essa revanche, né? E aí a gente vai ter esse confronto que é realmente fantástico aqui, porque além de ser um confronto físico, eles acabam tendo um diálogo incrível, né? Eles acabam conversando muito e realmente a gente vê aqui como que um roteirista faz diferença em um quadrinho, né? Porque realmente a conversa, o diálogo deles, esse confronto deles, tanto físico quanto psicológico, ou digamos assim, com as palavras, é muito bom realmente, porque a gente passa a entender mais assim do que aconteceu com a Tara, de quem era a Tara, né? E de como ela agia e de como ela, de uma certa forma, até usou o próprio exterminador para alcançar os meios dela, né? Que ela, na verdade, praticamente agiu sozinha, usando todos, né? Tanto o Exterminador quanto os Novos Titãs. E aí a gente entra aqui em um momento, ó, que vocês estão vendo que os Novos Titãs eles estão sendo realmente extremamente aclamados aqui, né? E os desenhistas, pessoal, só para falar para vocês, essa primeira fase até aqui, né, onde nós temos aqui essa conversa do Mutano com o Exterminador, quem desenha é o Rick Buckler, tá? São os desenhos. A partir desta edição aqui, tá? Nós vamos ter os desenhos do José Garcia Lopes, tá? Ele que vai desenhar daqui para frente. E aí nós estamos vendo aqui esse desenho aqui de dupla página, né, onde os titãs estão em um desfile aqui, estão sendo homenageados, Super-Homem fala, Mulher Maravilha fala, outros heróis falam, né? E aí nós temos eles sendo entrevistados, e é nesse momento aqui que vai começar todo esse desenvolvimento com a Lilith, né? Aquele personagem alado que surgiu lá no gelo, de uma nave espacial, ele volta,
né? Ele acaba surgindo novamente porque ele se vê apaixonadíssimo pela Lilith e ele acaba então tentando reencontrá-la e aí ele volta realmente para tentar buscá-la e ele acaba encontrando realmente, os dois acabam se encontrando ali e a Lilith está muito angustiada ali porque ela percebeu que todos ali sabem a sua origem, todos sabem alguma coisa de si mesmos e ela não sabe, né? Ela se vê muito perdida. E eles acabam voltando aqui ao Grand Canyon, né, onde quem comprou as edições anteriores sabe que eles foram ali, né, nesse lugar acampar, né, e ali nós ficamos conhecendo a origem do Cyborg, né, da Estelar, ficamos conhecendo a origem do Mutano, entre outros ali. E eles voltam a esse local aqui, onde eles começam a conversar, começam a relatar os problemas que eles tiveram, que eles estavam escondendo um dos outros. Muito legal também. Mais uma vez eu falo, o roteirista faz toda a diferença em uma história em quadrinhos. Realmente o Marv Wolfman é um mestre na arte do roteiro, e pelo menos com os Novos Titãs aqui, realmente ele realmente arrebentava, né? E aqui nós temos essa história aqui, que também é desenhada pelo José Garcia Lopes, onde José Luiz Garcia Lopes, né? E aí nós vamos ter aqui efetivamente o início da origem de Lilith, né? Onde ela então vai começar a entender quem ela é, ela vai conhecer a mãe dela, né? E vai ver que a mãe dela era uma deusa, né? E aí a gente vai ter aqui o início dessas revelações em relação a Lilith, tá? E essa aqui, ó, essa aqui é a mãe da Lilith, que é a tia, a deusa do sol, né? Por isso que a Lilith aqui, ela começa a sentir o seu corpo queimar, né? Começa a queimar as coisas ao redor, e aí a gente percebe então que isso tem a ver aqui, a gente começa a entender, e ela também começa a entender aqui que isso tem a ver com a mãe dela, né? E aí nós temos o início dessa saga aqui, o início dessa revelação em relação a Lilith, né? E nós temos mais uma situação aqui que a Moça Maravilha ela vai visitar, né, a Ilha Paraíso e chegando lá ela acha isso totalmente deserta, né, sem nenhuma Amazona, sem ninguém. E aí fica o gancho para a próxima edição aí, onde nós vamos ter aqui Olimpo sitiado, né? Que nós vamos ter mais dessa origem de Lilith e vamos saber o que aconteceu com essas Amazonas que desapareceram da Ilha Paraíso, né? E aí aqui no final nós já temos o Jericó reintegrado ao grupo e aceito de volta no grupo, ok? E já sem tanta desconfiança como estava lá no começo aqui do encadernado. E é isso aí, pessoal. Termina aqui, não tem nenhum extra, não tem nada. E assim termina a edição 12 da Lendas do Universo DC, Os Novos Titãs, Marv Wolfman, ok? Um grande abraço e fiquem com Deus.